bom dia! Hoje nós vamos falar da importância em acreditar em Deus. Como é importante, né, a confiança em Deus, acreditar em Deus, né, na grande capacidade que Ele tem, né, de nos auxiliar, de nos guiar, de nos conduzir, né, de conduzir a nossa vida a partir dessa confiança que temos nele, né. A crença em Deus, ela desenvolve, né, um papel fundamental em todas as áreas da nossa vida, porque algumas pessoas, né, elas acreditam em Deus, né, são fiéis mesmo, né, a Deus, são crentes em Deus, independente da religião. E aí eu estou falando de religiosidade, que é diferente de religião. Religião geralmente são, né, regras ditados, né, por humanos e modificadas, né? Cada religião tem as suas regras, as suas crenças, as suas questões, né, particulares, as suas particularidades. E já a religiosidade não, o Deus é um só e ele nos conduz, né? E quando acreditamos, quando essa crença é em Deus e não na religião, a nossa vida ela se torna com um sentido melhor diante dos propósitos, né? A gente consegue potencializar, né, todo o nossas habilidades, as nossas, inclusive direcionar as nossas necessidades, né? E quando a gente tem essa crença, aumenta o nosso pertencimento também, né? O nosso poder de pertencer, acho que atenua mais, assim, acentua as nossas habilidades, né? A gente consegue entender todo o porquê que várias coisas estão acontecendo na nossa vida. Muitas vezes a gente tem as sensações, né, de que por conta da confiança em Deus que a gente consegue suportar, né, determinados caminhos na nossa vida. E o alicerce moral e espiritual, ele vem através dessa crença, né? Então nós temos que ter uma certeza na bondade de Deus na nossa vida, para que as incertezas momentâneas, as incertezas de que acontecem, né, desafios na nossa vida, que elas vão por terra, né? Nós precisamos ter a fé em Deus para que tudo aconteça da melhor forma. E voltando isso, né, para a parte emocional, o que isso, Cecília, tem a ver, né? O que você está falando só, né, sobre a Bíblia, sobre Deus? O que isso tem a ver com a parte emocional? Quando você tem a sua fé, a sua crença alicerçada no Criador, as suas emoções, você consegue regulá-las com mais facilidade. Por quê? Porque aí você consegue entender que não é você que tem que dar conta de tudo. Você tem que fazer a sua parte. E Deus ajudará. Então, entenda que isso é uma coisa que acontece realmente, né? A partir do momento que a gente crê, que a gente faz a nossa parte, o restante será ajudado por Deus, né? Então, para a gente enfrentar os nossos desafios diários, a gente precisa estar forte, a gente precisa estar fortalecido na parte emocional, espiritual, física, né? Para que a gente consiga viver o dia a dia com mais assertividade, com mais clareza, né? E aí, em Hebreus 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, né? Então a fé é crer no impossível, é no que você ainda não vê, mas que você tem certeza que lá no céu já aconteceu. Então é uma certeza de que o bem vem,
né? Você não sabe ainda como, você não sabe ainda como se vão se resolver todas as coisas, mas quando você confia em Deus, você tem a certeza de que Ele resolverá da melhor forma possível. Talvez não coincida com os seus desejos, talvez não seja exatamente como você gostaria que fosse, mas todas as questões, tudo que acontece na sua vida é para o seu bem. Acredite nisso. Ai, Cecília, mas, sei lá, uma pessoa que eu gosto muito morreu. Eu entendo que aí, nesse momento do luto, a gente às vezes não consegue processar a informação, né? De por que ele foi, né, tão precoce, por que ele morreu tão cedo. E eu acredito que todo mundo tem uma missão aqui na Terra. A partir do momento que essa pessoa, ela conclui a missão dela, conclui tudo que ela precisava fazer na Terra, ela vai morar junto com o pai. E ela, às vezes, deixa coisas, né? Ela deixa coisas a fazer ainda, a serem terminadas, para que quem fica processe e cresça em determinadas áreas da vida. Porque existe muito isso, né, assim, de não aceitação, né, de condenação, né, na época do luto. Eu não falei ainda sobre luto aqui, eu acho um tema bem difícil, assim, mas depois eu vou ver se eu vou trazer ainda essa semana. Vou tentar preparar bem, assim, relacionado com a parte emocional, para que a gente fale não só, né, bíblico, a gente realmente vá intercalando bem com os tratamentos que a gente faz na parte emocional. Eu trato bastante pessoas que têm, né, esse luto, né, às vezes ainda ali sofrendo por um luto há muitos anos, e a melhora é muito significativa, né? Às vezes essas pessoas precisam realmente de um tratamento. Em Provérbios 3, versículos 5 e 6, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheçam em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas. Penso que eu falei esse versículo ontem, mas ele praticamente se encaixa em quase, né, tudo que a gente fala sobre Deus, né, o poder de Deus, a confiança nele. Por que é importante a gente confiar nele? Porque ele endireitará todas as suas dificuldades, ele é que dará solução para tudo. Então, por que não confiar, né? Esses dias eu escutei, inclusive, de um chefe, né, assim, de uma pessoa responsável pela igreja, que ele disse assim, que é muito mais fácil você acreditar em Deus do que você entender como que foi criado, por exemplo, o mundo. Tudo foi criado a partir de uma ameba, a partir de um estouro, né, de um, sei lá, de um cometa, de um meteoro, e então cada parte, né, fala de uma questão. Mas entenda que essa confiança em Deus, ela é muito mais fácil você confiar e acreditar que alguém criou. Precisou de alguém para criar tudo que existe. Porque é tudo tão perfeito, é tudo tão maravilhoso. Né, nós somos perfeitos, nós somos maravilhosos. A formação de uma pessoa, né, assim, o crescimento, né, a mãe gerando um filho, tudo tão perfeitinho, né, que dificilmente a gente vai conseguir uma outra explicação para uma coisa sobrenatural, como foi a criação de tudo que há, através da bondade de Deus, né? Em Salmo 37, versículo 5, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Então, assim, são várias passagens bíblicas que falam sobre a confiança, né? Em Romanos 10, versículo 17, assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Entenda que tudo tá aqui, tudo tá na Bíblia.
E querendo ou não, por exemplo, eu vou lá e estudo toda a parte emocional, toda a teoria, tudo que tem e todas as partes que falam sobre a cura emocional, sobre o apoio emocional. Se você procurar na Bíblia, existe uma passagem que fala. Então, assim, ao longo desses 25 dias, provavelmente, que eu já tô fazendo as lives todo dia, então todas praticamente salvas no meu feed. Eu acho que só tem 3 que eu não salvei, ou 4, que a internet caiu e não consegui salvar. Mas o restante tá tudo salvo aqui. Aqui no YouTube, Cecília Caetano Terapeuta. Lá também é assim, se puder inscrever, inclusive, e compartilhar, né? Comentar, o alcance vai sendo maior. Tudo que a gente procura, né? A partir do que eu fui falando, medo, ansiedade, depressão, tudo. Não tem uma coisa que a gente não consegue encontrar resposta aqui. Tudo a gente tem. Então, o fundamento do porquê que você está fazendo essas lives. Porque eu preciso mostrar para vocês que tudo que eu falo dentro da consulta, ela tá voltada não só pela minha opinião. Não é isso, eu não dou opinião lá. Eu tento buscar o fundamento dentro da psicologia, dentro da terapia com os florais, dentro da medicina tradicional chinesa e dentro da Bíblia. Por quê? Porque isso aqui funciona há milênios, né? Então, assim, há muito mais de 2000 anos, porque tem partes escritas, né, de antes de Cristo. Então, por que não funciona agora? Por que as pessoas estão querendo mudar coisas agora? Né? Porque são várias coisas polêmicas, inclusive, né? Assim, mas por que tá querendo mudar tanto, mudar tudo? Porque não tem mais a crença em Deus. Não existe mais, assim, cada vez mais acho que assim, os governantes, os superiores, eles estão querendo dizimar a confiança em Deus para que fique mais fácil para eles operarem a agenda do inferno, né? O inimigo atentando o tempo inteiro, né? Faça errado, né? Faz isso aqui de errado, faz isso de errado. E a partir do momento que você vai seguindo mais a palavra de Deus, você vai cometendo menos erros. É claro que você ainda comete erros. Você fica com raiva, você estoura com alguém em algum momento, você fica ansioso, você, sei lá, briga com o filho, briga com o irmão, briga com o marido. Acontece, pode acontecer. Só que a partir do momento que você nota que você errou, você pede perdão. E se o outro que errou com você, você perdoa. É importante você trabalhar isso para sua evolução. Se você não consegue trabalhar o perdão, por exemplo, você que fica preso, não é o outro. Eu acho que eu já gravei a live sobre perdão, inclusive. Em Isaías 40, versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Entenda que muitas vezes a gente, quando confia, Deus renova as nossas forças. Quando a gente entrega o caminho para Deus, a gente tem uma força que não sei de onde vem. E esse não sei de onde vem, vem de Deus. Ele não tem outra explicação. A partir do momento que eu confio, que eu tenho a confiança, que eu acredito, né, que Ele fará infinitamente melhor do que eu pedi ou pensei, Ele vai conseguir fazer a nossa vida com com caminhos mais assertivos, né? Com as nossas aliviando as nossas dificuldades, inclusive. Em Salmo 56, versículo 3, em qualquer momento que eu temer, confiarei em ti, Senhor. Né? Mateus 17, versículo 20, e Jesus lhe disse:
por causa da vossa pouca fé, pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé com um grão de mostarda, como um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Essa parte eu vejo como a criação de tudo que existe. Porque bastou, né, vamos dizer assim, bastou Deus dizer, né, haja luz, houve luz, né, houve o dia, separação do dia e da noite, faça a parte, né, da terra, então teve a separação do mar e da terra. Então todas as coisas ele disse o que era para ser feito e aconteceu e foi feito, né? E a partir dessa passagem, né, ele nos ensina também que quando cremos, né, nem que seja uma fé, uma crença do tamanhozinho de um grão de mostarda, que ele é muito pequenininho, né, não sei se alguém já viu, mas ele é minúsculo. Geralmente a gente coloca o grãozinho de mostarda na auriculoterapia, né? Ele é um grãozinho assim minúsculo mesmo, a gente coloca e ele exercita, né, os pontos, ele estimula os pontos da auriculoterapia para que a gente consiga melhorar dores, parte emocional. A gente trabalha dentro das terapias a aurículo também. É uma parte, né, da medicina tradicional chinesa, e a gente utiliza o grão de mostarda. E ele tão pequeno do jeito que ele é, Deus nos mostra que se a gente tiver a fé do tamanhozinho desse grãozinho de mostarda, a gente consegue, né, tudo que a gente quer. Que se a gente falar que a montanha, né, a mover montanhas, a gente consegue mover montanhas, a gente consegue mover obstáculos. Muitas vezes a gente duvida da nossa capacidade, a gente duvida que é possível resolver, mas quando a gente lembra do poder de Deus, que nós falamos esses dias, sobre o poder que Deus tem na nossa vida, né, em tudo que existe, a gente consegue lembrar que se eu acredito, é possível. É possível eu me curar de uma doença muito grave? Sim, é possível. A sua cura virá a partir do momento que você entender o porquê que ela veio, para que ela veio e o que eu tenho que fazer a partir da vinda dessa doença, por exemplo. E o que eu preciso me curar para que a doença também se cure. Eu tô guardando rancor de alguém que me fez um mal há muito tempo? Eu não perdoo uma pessoa que, sei lá, me machucou, ou um amigo que me traiu, que mentiu pra mim, né? Às vezes as doenças vêm para nos mostrar o que temos que curar, né? E as doenças que eu digo não são só doenças físicas, às vezes doenças emocionais mesmo. As doenças emocionais, elas muitas vezes, elas querem criar em nós cura, transformação. E quando a gente não consegue reconhecer as nossas falhas, dificilmente a gente vai conseguir curar. Quando a gente não consegue reconhecer de onde vem essa doença, de onde vem essas emoções que eu estou sentindo, eu não consigo curar essas doenças. E como que eu fico sabendo de onde vem? Porque, Cecília, eu não consigo entender o porquê que eu estou passando por isso. Autoconhecimento. Você não se conhece, logo você dificilmente vai entender o porquê Deus mandou aquilo para você. A partir do momento que você consegue se autoconhecer, se autoavaliar, entender por que surgiu, por que aconteceu tudo na sua vida, a gente consegue ir entendendo como se curar daquilo, né? Então, às vezes, uma coisa lá da infância, uma coisa que às vezes eu vi passar, o meu pai e minha mãe passar, e eu quero repetir na minha vida, ou às vezes algo que eu vi quando eu era
criança também, mas assim, às vezes um trauma muito grande, um abuso moral, um abuso físico, esses abusos, eles trazem traumas muito fortes e que a gente reage muitas vezes às coisas cotidianas da nossa vida com muito impulso, com muita raiva, e que na verdade não é sobre o agora, porque a situação em si ela é mínima, né? Então, por exemplo, às vezes você quer prejudicar alguém só porque você acha que a pessoa não é a pessoa tão interessante assim. Você tá pecando e você talvez nem entenda que essa pessoa ela não tá nem aí pra sua opinião. Então, entenda que às vezes não é sobre você. Muitas vezes é sobre o que aconteceu com você há muito tempo, não é sobre o agora. Não é sobre o relacionamento de você com essa pessoa, né? Então, em Mateus 17, versículo 20, não, esse eu já falei. Filipenses 4, versículo 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisas alguma, antes, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pelas súplicas, com as ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A nossa mente e o nosso coração, geralmente, eles vão ser guardados em Deus a partir do momento que nós entregamos para Ele, né? Essa passagem, Filipenses 4, a gente já falou aqui em algumas vezes. Filipenses, ele tem muito sobre ansiedade, ele provavelmente, né, nesse livro, existia, né, realmente uma tendência a pensar excessivamente no futuro. Então, fala muito sobre ansiedade. Quem às vezes está assistindo e tem ansiedade, é um livro na Bíblia que seria interessante, né, se vocês tiverem a Bíblia e quiserem dar uma lida. Em Salmo 121, o versículo 1 e 2, elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Se Ele fez o céu e a terra, Ele te fez, Ele sabe exatamente o que você precisa. Independente se o que você precisa é físico ou se é emocional, se é espiritual, o que você sente, ele está relacionado com o quão eu estou entregando a Deus a minha vida, o quanto eu estou confiando, né? O porquê. O meu socorro vem de onde? Independente de qual socorro for, o meu socorro vem de Deus, né? Então, todas as minhas aflições eu vou conseguir melhorar através da minha proximidade com Deus. E é claro que em alguns momentos eu não consigo nem ter essa proximidade com Deus, porque às vezes eu estou tão distanciada de uma fé, de uma crença, que dificilmente você sozinho consegue se aproximar, crer novamente em algo possível. Então, quando for necessário, eu falo assim, às vezes existe um preconceito muito grande ainda em buscar terapia, seja com, né, assim, o terapeuta em si, mas a terapia, ela te ajuda a se entender, a entender a situação com outros olhos, porque muitas vezes a gente vive uma situação e a gente só tá enxergando aquela situação na nossa visão, da nossa vivência e do nosso entendimento. A partir do momento que você abre ela com outra pessoa, a outra pessoa às vezes ela te manda uma nova visão diante daquilo. Só que às vezes a gente conversa com uma amiga, por exemplo, um amigo, e esse amigo ele vai com a mesma visão sua, com um julgamento, né? Então não é tão não é uma ajuda tão necessária, tão boa, que às vezes ela vai te aumentar, né? Te alimentar a raiva que você está daquela situação. O terapeuta não, como ele não sabe, né, dos dois lados, ele não sabe ali da sua vida fora dali do consultório, a gente consegue ver a situação como se fosse do lado de fora.
E aí, geralmente, o que a gente tem é mostrar pra você como se você estivesse vendo a situação do lado de fora também. Então, essa técnica, né, da gente conseguir, através do autoconhecimento, né, mostrar quem realmente você é, que o outro, talvez ele tenha falado e ele não deveria... isso não deveria ter te atingido, não deveria ter te prejudicado, porque a partir do momento que você tem o conhecimento sobre quem você é, né, a sua identidade fortalecida, você não se prejudica com a ofensa do outro, com o falatório do outro, né? E a última passagem que eu quero falar é em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A partir do momento que você lança, né, sobre Deus todas as suas dificuldades, você consegue, né, uma resolução de vários problemas, de várias coisas, né? E se você não fica muito preocupado com o amanhã, você consegue uma melhora, né, nos seus planos de hoje. Então, entregue, confie, né? E o entregar, ele é muito difícil, né? Porque a gente quer ter o controle de tudo. A gente quer confiar em nós. Nós precisamos ser capazes, nós precisamos dar conta. E nem sempre sozinhos a gente vai conseguir. Muitas vezes a gente vai ter que pedir ajuda ali, né? Pro filho, pro irmão, pro marido, pra esposa. A gente precisa de ajuda. Às vezes a ajuda, um conselho do padre. Se eu não quero ir na terapia, mas eu me aconselho com o pastor, com o padre. Eu preciso, às vezes, dessas ajudas externas para conseguir me colocar novamente na possibilidade de acreditar plenamente em Deus. Porque muitas vezes a nossa crença em Deus, o acreditar em Deus, ele fica fraco. É como se a gente fosse passando tantos desafios que a gente... Tem algumas pessoas que quanto mais desafios, mais apegados à fé, apegados a Deus ficam, né? Eu graças a Deus, Deus me permitiu essa força, né? De continuar cada vez mais acreditando no impossível de Deus, né? Mas algumas pessoas, quanto mais desafios, mais se afastam. Essa linha, né? Essa ligação com o Criador, ela vai ficando fina, escassa. E quando a gente essa ligação fica muito fina, às vezes a gente meio que solta a mão de Deus. É mais ou menos isso. E é aquela passagem, né, que uma criança, não é passagem bíblica essa, é uma história mesmo, mas que tem fundamento bíblico. Que quanto mais, uma criança perguntou pro pai, né, nossa pai, que avião pequeno, né, viu lá no céu o avião passando, nossa papai, que avião pequenininho, né, nossa, o avião é muito pequeno. E o pai levou ele no aeroporto, né? E muito pertinho do avião, a criança não entendeu. Falou assim, ué, papai, mas aquele avião era tão pequenininho e esse aqui é tão grande. E aí ele falou assim, filho, o tamanho do avião é esse aqui. A questão é que quanto mais distante nós estamos do avião, menor ele fica. E é uma comparação que qual é o tamanho de Deus na nossa vida? É o tamanho de quão distante ou perto nós estamos dele. Porque Deus é enorme, ele é infinito, é um poder infinito, né? Só que quando a gente está muito distante dele, ele parece que está pequeno. Por que ele está pequeno? A nossa fé, a nossa crença nele está pequena. Então, quanto mais distante nós estamos dele, menor ele fica, né? Esse fiozinho ele vai se escapando. E quanto mais perto nós estamos dele, maior ele é, maior ele se mostra e mais oportunidades ele nos mostra. Por quê? Porque nós precisamos buscá-lo. Porque ele já está ali conosco. Mas se a gente não busca ele, ele vai deixando você. Ué, se você quer tomar com as suas, né, próprias mãos, você quer
ter as rédeas da sua vida, você quer ir sozinho? Então vá, meu filho, vá sozinho. Só que geralmente sozinho, todo o fardo é mais pesado, né? Toda a carga, ela é mais intensa. Parece que os obstáculos, eles surgem um após o outro, né? E quanto mais obstáculos aparecem, quando você está perto de Deus, né? Quando você está crente em Deus, confiante que Ele fará, quanto mais obstáculos significam que seu milagre está próximo. Por quê? Quanto mais impossível parece ser, mais Deus tem o poder de agir, né? Porque Deus não vai agir quando tá tudo bonitinho, quando tá tudo bem. Porque não vai pensar assim, você que realmente foi, você que fez. Mas quando tá tudo impossível de se acontecer, como que você vai explicar uma resolução na sua vida a partir de algo impossível? Foi um milagre. Foi um milagre de Deus na minha vida. E aí, o que você tem? Você tem que agradecer antes do milagre vir, para que Deus entenda que você está confiante que ele já vai acontecer. Você não sabe quando, mas para esse milagre acontecer, você precisa estar preparado para receber. Porque o próximo nível que você vai subir depois do milagre, você tem que estar maior. Você tem que estar maior em fé, maior em habilidades, maior em resiliência, né? Então, ontem eu falei um pouquinho de resiliência e do antifrágil, né? Uma pessoa resiliente, ela vai continuando ali, mesmo diante dos obstáculos, e ela vai, insiste, e o antifrágil mesmo com tudo impossível de se realizar, tudo já dando tudo errado, ela ainda assim ela consegue superar esses desafios. Ela é resiliente e antifrágil, né? Mesmo com tudo deu errado, ela ainda consegue começar de novo e se reerguer, porque ela sabe que tudo tem um propósito. Não adianta a gente achar que aquilo ali que a gente está passando é o final da linha. O final da nossa vida, pelo menos da minha, eu não vejo no momento que eu estou vivendo hoje, por exemplo, né? Eu agradeço muito por todas as minhas conquistas, por tudo que a gente já conquistou até aqui, né? Pela minha família, pelos meus filhos, a saúde, mas assim, não é nem a metade do que eu ainda tenho para fazer na minha vida. Então não é o final, não é o final da minha linha. E se eu não entender qual é o meu destino, eu vou tardar o meu final, né? As minhas conquistas, os meus propósitos. Eu preciso estar cada dia mais preparada, né? Emocionalmente, fisicamente e espiritualmente para receber o amanhã, o daqui um ano, né? Se Deus me permitir viver daqui 5, 10, 15 anos, maravilha. Eu tenho que estar preparado para quando eu chegar lá. Mas se eu não fizer nada, se eu não melhorar emocionalmente, se eu não melhorar fisicamente, se eu não melhorar espiritualmente, eu vou chegar lá da mesma forma que eu estou hoje. E não é isso que Deus quer de nós. Deus nos quer pessoas melhores a cada dia. Então, o que você está fazendo hoje para conquistar daqui um ano? Vamos fazer planos próximos, né? Para daqui um ano. Quem eu quero ser? Como eu quero estar? O que eu quero ainda conquistar até lá? É a minha família mais próxima de mim? Sei lá, os meus filhos cada dia mais saudáveis, se dando bem, né? Cada dia mais saúde, mais prosperidade, problemas resolvidos, um passeio, um carro novo. O que é? Porque não só espiritualmente, pode ser material, né? Conquistas materiais. Porque se eu não tenho um propósito, se eu não tenho um porquê eu estou vivendo, porquê eu estou trabalhando, para que eu estou trabalhando, para que eu estou passando por todos esses desafios, a sua vida fica sem sentido e você fala assim,
Não vejo mais sentido na minha vida. Por que eu vou continuar lutando? Se não existe mais um propósito, não existe mais um porquê, um para quê. Então, eu vejo que a gente acreditar em Deus, né, a nossa crença, a nossa proximidade com Ele, ela vai muito além, né, de apenas ir à igreja, orar, rezar, né, acordar de manhã e fazer sua oração, antes de dormir, reza também, né? O meu dia, ele é de oração constantemente. De quando eu lembro que, nossa, olha, graças a Deus pela oportunidade. Graças a Deus por isso. Muito obrigado, Senhor, pelos meus filhos. Muito obrigado. Às vezes, eu tô cansada, né? E eu vejo assim, nossa, ainda tem que, tipo, à noite já, nossa, ainda tem que ir lá estender a roupa que tá na máquina. Obrigada, Senhor, por eu ter a máquina que lavou pra mim, eu ter as roupas pra estender e eu ter saúde pra conseguir ir lá fazer. Então, entende que não é só sobre eu, nossa, tipo, de novo, nossa, eu vejo muita gente assim, nossa, sextou, né? Vou passar o final de semana ali descansando. Não é muito melhor você segunda-feira acordar e pensar, nossa, graças a Deus eu tenho um trabalho, graças a Deus eu tenho uma empresa, um lugar que me dá, né, a oportunidade de me sustentar. Ah, mas tá tudo muito difícil. Tá mesmo, pra quase todo mundo tá difícil. Mas se eu escolho viver reclamando, eu gasto o mesmo tempo de viver agradecendo. Qual é o que eu quero? Agradecendo, provavelmente eu vou ter mais oportunidades na minha vida, porque quanto mais eu agradeço, mais eu tenho. Quanto mais eu agradeço, quanto mais eu faço para aquilo que eu quero conquistar, mais eu consigo caminhos diferentes para ir até onde eu quero. Então, se eu acredito que Deus fará por mim, para mim, né, infinitamente mais do que eu pedi, eu pensei, do que eu mereço, por exemplo, eu vou fazer com mais alegria, né? E quando as pessoas às vezes, né, trabalham para o outro, para outras pessoas, elas reclamam, né? Ah, porque de novo, nossa, segunda-feira, semana cansativa. Ou às vezes a gente tem uma empresa, né? E é muito cansativo ser dono de empresa. Mas às vezes é só falta, assim, da gente agradecer mais, né? Porque, por exemplo, porque o meu trator estragou. Estragou, mas é porque eu tenho trator, ele tá trabalhando e por isso ele estragou. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de a gente conseguir arrumar e não ter dado nenhum problema maior, né? Obrigado, Senhor, pela oportunidade de ter esse equipamento, né? Então, muitas vezes é desafiador, inclusive, a gente agradecer por coisas ruins que acontecem. Mas tem coisas ruins que acontecem na nossa vida que são justamente para Deus conseguir entender. E aí, minha filha, você vai agradecer ou você vai reclamar? Qual que é a sua visão diante de todas as coisas que acontecem na sua vida? A partir do momento que você agradecer mais do que você reclamar, você acreditar mais, confiar mais em Deus, que Ele resolverá todas as coisas, fica muito mais leve. O nosso caminhar, ele fica mais leve. Eu sei que muitas pessoas passam por desafios que são muito difíceis de agradecer, né? Principalmente quando se trata de luto, né? A perda de alguém, né? A perda de pessoas queridas ou a perda de bens materiais. Mas Deus nos mostra também em várias passagens bíblicas que o inimigo, ele vem e às vezes faz algumas coisas, né, darem errado para proteger a sua vida, o seu relacionamento de algo pior. Então, às vezes, todos esses desafios, eles são para nos aproximar de algumas pessoas que estão ali por perto de nós, para nos ensinar que a gente não pode ter tanta raiva, guardar tanto rancor, né?
E assim, que a gente precisa ter mais resiliência mesmo, que a gente precisa ter mais noção de que a nossa mão, ela não é forte o suficiente para conquistar tudo que a gente quer. Se você tem uns sonhos altíssimos, né? Eu sou uma pessoa que desde muito criança eu sonho muito alto. E o sonho alto, ele nos leva sim a conquistar muitas coisas boas. Porém, às vezes, se a gente não sabe equilibrar esses sonhos, ele também nos levam a desafios muito grandes. E esses desafios, eles nos ensinam infinitamente mais do que se eu tivesse ficado lá atrás, apenas, né, de bracinho cruzado, esperando as coisas acontecerem na minha vida. Eu estaria do mesmo jeito, talvez com poucos problemas ou com outros problemas. Mas eu teria problemas, todo mundo tem, né? Talvez eles não seriam nas proporções que eu tenho hoje, talvez não. Mas as questões que eu consigo resolver hoje são infinitamente maiores do que as que eu resolvia lá. E eu consigo, através das coisas que eu já vivi, ajudar muito mais gente emocionalmente do que eu poderia ajudar se eu nunca tivesse vivido por nenhum desafio que eu já passei até hoje. Então, ensinar sobre resiliência e antifragilidade é muito difícil, porque cada um sabe do seu próprio desafio. Cada um sabe o que tá doendo, o que tá passando. Não tem como eu virar pra você e falar assim, não, mas o que você tá passando, meu Deus do céu, se eu tivesse só passando por isso ia ser maravilhoso. Mas o que tá doendo nela, só ela sabe. O que eu estou passando, só eu sei. Talvez outras pessoas estão passando por algo muito pior do que eu. E eu agradeço pelo que eu tô passando, só pelo que eu tô passando e pronto. Então, entenda que é o que eu faço a partir do que está acontecendo comigo. Não é o que está acontecendo comigo que vai me paralisar. Eu preciso entender o que está acontecendo, quais são as alternativas que eu tenho de sair desse lugar. E eu tenho alternativas, porque eu tenho Deus que criou todas as coisas. E se Ele criou todas as coisas, Ele criou todas as soluções também para os meus problemas. Então, confiem. E se tiver difícil de confiar, compra uma Bíblia e vá ler sua Bíblia. Por quê? Porque por mais que você não acredite que um livro desse tem respostas para os seus problemas, tenha certeza que uma hora ou outra você vai achar a resposta do que você precisa. Ela está ali. E não, Cecília, eu não tô dando conta nem de concentrar para ler a Bíblia. Porque assim, já atendi inúmeras pessoas com falta de concentração por excesso de ansiedade. Isso é super comum, né? O que a gente precisa? Por exemplo, uma sugestão é que faça o tratamento, né, terapêutico com os florais, por exemplo, que a gente faz uma vez por mês, para poder a gente conseguir abaixar um pouco esse excesso de pensamento, conseguir uma concentração maior, para você conseguir se entender, né, se autoconhecer, avaliar quais são as suas questões que você pode melhorar no decorrer dessa caminhada difícil que você está passando. Então, por exemplo, atendi uma moça há pouco tempo que estava passando assim muita ansiedade, bem novinha, mas assim muito ansiosa com um novo desafio que estava enfrentando na vida. E ela não conseguia nem parar para pensar, só passava mal mesmo de tanta ansiedade. E com o autoconhecimento, né, dentro de 2, 3 sessões, a gente conseguiu fazer com que ela pelo menos compreendesse o porquê ela está passando por aquilo. Ela precisa tratar, por exemplo, traumas de comparação entre os irmãos, né? Que ela estava sofrendo desde a infância. Então ela se sente inferior, né, ao irmão, ela se sente menos, né? Ela não se sente amada pelo pai. Então, entenda que às vezes os pais, eles demonstram todo o amor do mundo, mas
talvez a demonstração de amor, e talvez eu até venha falar sobre isso aqui em algum momento, lembrei agora que eu posso abordar isso, são as 5 linguagens do amor, né? Através das 5 linguagens, a gente consegue, inclusive, entender como os nossos filhos, ou como o nosso marido, ou como nossa esposa, se sente amada. E se você consegue entender qual é o jeito que você se sente amado, por exemplo, você consegue explicar para o seu marido que a forma que ele te ama não é exatamente o jeito que você se sente amado. Porque, por exemplo, se você se sente amada através de palavras de afirmação, tipo, ele falar pra você que, nossa, como você tá linda, nossa, como ficou gostosa a sua comida, ai, como você é, né, como você é maravilhosa, palavras de afirmação. Mas ele não te ama dessa forma, ele te ama através de, sei lá, de carinho, de toque físico, né? Você não se sente amada, porque não é exatamente aquele jeito que você gosta de receber amor. E os nossos filhos são da mesma forma. Então, através desse autoconhecimento, a gente consegue identificar, inclusive, problemas nas relações familiares, pai, mãe, irmão, filho, mãe, né? Assim, por exemplo, a mãe com o filho ou o filho com a mãe, que a gente consegue consertar relacionamentos, marido e mulher. Por quê? Às vezes o marido é, tipo, na dele demais, mas gosta de assar uma carne pra demonstrar amor, porque ele é muito de atos e serviços, né? Que é outra linguagem. Então, mas a mulher não se sente amada, porque, poxa, nem de carne eu gosto, entende? Então, com o autoconhecimento, a gente vai, né, transformando essas relações, essas inter-relações, né? E dentro dessa questão de crença, né, nos tempos de tristeza, de perda, a crença em Deus oferece conforto e a esperança de um futuro melhor, né? A resiliência, né? A fé fortalece nossa capacidade de superar as adversidades e se manter firmes em meio às dificuldades. E o contato com a comunidade, né? Acreditar em Deus nos conecta com outras pessoas para compartilhar as nossas dificuldades, compartilhar a mesma fé, né? Para poder se fortalecer laços de apoio, né? E de solidariedade. E muitas vezes a gente se afasta quando a gente está com pouca fé, acreditando pouco. A gente se afasta de todo mundo, a gente se isola. E é quando tudo fica ainda pior, tudo fica ainda maior, todos os problemas. Porque aí você nem consegue compartilhar pra ver que, poxa vida, eu falando aqui pra você parece que nem é tão grande assim o meu problema. Então, eu digo assim, uma mensagem que eu deixo, né, é que se você não tá conseguindo confiar em Deus, procure ajuda. Se você não tá conseguindo resolver o seu problema sozinho, procure ajuda. Você não precisa sofrer sozinho. Você não precisa estar sozinho numa luta, numa batalha, vamos dizer assim, que a nossa vida ela não é de batalha. Ela não precisa ser de batalha. Tem muita gente que acorda o dia, né, já amanhece o dia e fala, nossa, mais um dia de luta, mais um dia de batalha. O que você vai encontrar numa luta? Sofrimento. O que você vai encontrar numa batalha? Dificuldade. Eu, graças a Deus, Senhor, mais um dia maravilhoso, com a sua bondade, coisas maravilhosas vão acontecer no meu dia hoje. Eu sei que talvez pode vir problemas para eu resolver, pode ser que sim, mas eu vou pensar que eles vêm, eu já vou atrair eles para mim? Não. Eu vou pedir que o meu dia seja maravilhoso, com conquistas, com coisas boas, com livramentos, né? Tem dias que às vezes você já acorda sabendo que tem um monte de boleto para pagar. E aí, quase todo dia, inclusive, né? Quem é empreendedor aí, compartilha comigo essa luta. Mas eu vejo que não é uma luta. E eu sempre, Senhor, Deus provê, Deus proverá, né? Senhor, me mostra o caminho para como eu vou resolver todas essas questões que eu já sei que eu tenho hoje. Porque às vezes, né, é um monte de coisa que às vezes não dá, humanamente impossível de serem resolvidas naquele dia, né? E Deus provê.
Deus tem provido assim, ó, na minha vida inteira, graças a Deus. Mas nos últimos tempos, ele provê assim, de forma sobrenatural. E eu creio, eu acredito que é pela bondade dele na minha vida e pela minha crença, pela minha fé, por acreditar que ele resolverá, que ele mostrará o caminho, né? Que eu vou ter que fazer a minha parte, porém ele me ajudará a resolver, né? E se eu não peço para ele para me mostrar o caminho, eu quero ir na força, né, do meu braço, as coisas dão errado. Tenha certeza disso. As coisas não dão certo se você não pede ajuda. Às vezes você enfrenta e abre uma porta que ele quer deixar fechada. Essa porta, ela não dá certo. Ela não dá certo. Se você insiste com ela aberta, ela vai te dar problema. Então, se uma porta não tá querendo abrir, respira, para, se afasta, né, daquela porta, daquele problema ali, e fala: Senhor, seja feita a sua vontade. Se for para eu entrar nessa sociedade, se for para eu entrar nesse negócio, se for para eu, sei lá, mudar de emprego, que o Senhor permita, mas que se não for da sua vontade, desvia do meu caminho, até a minha vontade de fazer isso, de fazer esse negócio. Porque a partir desse momento, Deus vai, né, ele mexe as pecinhas dele lá e nos livra, ele nos tira, ele nos mostra caminhos diferentes. Então, gente, assim, diante da minha fé, eu gostaria realmente, assim, através dessas lives, que vocês consigam, pelo menos que seja por um grãozinho de mostarda, né? Um grãozinho de areia, que eu venho falando assim, que se mudar, às vezes, a mentalidade, a percepção de uma pessoa, pra mim, eu já sei que Deus me permitiu seguir o meu propósito. E aqui, né, assim, por mais que ao vivo às vezes a gente não alcança tantas pessoas, mas os meus vídeos, eles têm chegado às vezes a mais de 1000 pessoas. Então, tanto no YouTube quanto no Instagram, eu tenho assim a felicidade de que algumas pessoas podem ser que estão sendo tocadas pelo conteúdo. E eu agradeço quem esteve aqui presente, né, ao vivo. É muito importante, né, essa interação de vocês, os comentários durante o vídeo, enviar, né, nesse aviãozinho aí embaixo, enviar para os colegas, para os amigos, para os parentes que às vezes podem estar precisando. Sugestão de temas também, acho que seria bem interessante vocês me ajudarem, né, a fazer novos temas para os próximos dias. A gente provavelmente, todos os dias, será até dia 20, né, que é a Páscoa. Dentro da Igreja Católica a gente tem a Quaresma ali, não sei como são nas outras igrejas, mas acho que não. Eu estarei fazendo a live todos os dias, tem dia que durante a semana 9 horas e no final de semana, sábado e domingo, às 10 horas da manhã. E se vocês tiverem temas para me sugerir, vai lá no meu direct ou no quem tem o meu WhatsApp, me chama lá, tá? Quem quiser agendar também a consulta, lá na minha bio tem o link que vai direto no WhatsApp da Harmonize, que você fala direto comigo também, a gente marca por lá. Tá bom? Muito obrigada, um ótimo final de semana a todos. Amanhã às 10, se Deus permitir, estarei aqui novamente. E fiquem com Deus. Um ótimo dia para vocês.